Hoje, nossa conversa é sobre armas. Deve o brasileiro ter o direito de ter posse, porte e transportar a sua arma? O que é que você pensa disso? Você está esclarecido ou esclarecida sobre a legislação atual? Sobre o que Bolsonaro propôs? Sobre as negativas do Congresso? É por isso que nós temos aqui hoje conosco o mestre de tiros, o nosso querido João Berkeley, ele que é professor de tiro no Clube Coach 45, que está situado à Rua Alexandre Mackenzie, número 113, na Gamboa. Você tá bom, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui, meu amigo. É uma honra, uma alegria receber você aqui, mais do que isso, ser seu aluno no Clube Coach 45. É isso aí, vamos dar continuidade aos treinos. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início ao Menorá na TV de hoje e a nossa conversa vai ser sobre armas liberadas ou não no Brasil, no nosso país. Eu tenho aqui comigo o João Berkeley, que é professor de tiro ex-fuzileiro naval na Marinha Brasileira, vai nos ajudar a entender todo o espectro da questão das armas no nosso país. João, mais uma vez, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. E eu queria pedir a você, se é que você tem informação sobre isso, você nos conte como evoluiu a questão do armamento no Brasil, que era permitido, primeiramente, e hoje nós temos uma leitura equivocada de uma pesquisa popular e, de repente, ele foi proibido no Brasil. Pois é, exatamente. Hoje, o que a legislação permite é que o cidadão brasileiro tenha calibres permitidos, né? E o que define a permissão ou restrição dos calibres no Brasil é o R-105, uma regulamentação que é imputada pelo Exército. Infelizmente, na atual conjuntura, o nosso presidente Jair Bolsonaro ele tentou colocar um decreto que ia flexibilizar o porte de arma para algumas categorias. E quando eu falo porte, eu falo em andar armado, tá? Algumas categorias. E em janeiro ele colocou um novo decreto, anterior a esse que eu acabei de citar, que garantiu a posse. Por exemplo, o decreto diz que todo cidadão que residir num estado onde o índice de homicídio seja acima de 10 para cada 100 mil habitantes, isso vai garantir o direito do cidadão ter a posse de arma em casa. Isso já está assegurado, todos os estados cumprem isso. O Rio de Janeiro bate 38 para cada 100 mil, é um dos maiores. E aí, na sequência, ele colocou um novo decreto tentando assegurar o porte para algumas categorias. E aí, nós falamos anteriormente, advogados, jornalistas, policiais, jornalistas investigativos, perdão. Guarda municipal. Guarda municipal já tem o estatuto das guardas, mas guarda de trânsito, enfim, são 19 categorias que ele tentou abraçar. Sendo que o decreto foi derrubado no Senado, na Câmara, não foi autorizado, e aí o que ele fez? Ele retirou esse decreto e colocou um outro. Na verdade, ele colocou 3 decretos num dia. E na manhã daquele dia seguinte, ele revogou o primeiro dos 3. Está uma salada mista, ainda está indefinido. Mas, resumindo, se o decreto ou os decretos que ele colocou em pauta agora forem aprovados, e tudo indica que vão ser, o cidadão poderá comprar alguns calibres que até pouco tempo era considerado restrito. Por exemplo? 40, que a polícia usa, o ponto .40, 9mm, 45, 357, 44 Magnum. E as espingardas, como a Winchester, por exemplo? A Winchester, ela nunca foi proibida. Ela continua sendo arma de uso permitido. E o cidadão que quer comprar para ter em casa, para se proteger, pode comprar. Sempre pôde desde 2003. Tem que registrar. Qual é o segmento que o sujeito tem que acompanhar para poder ter, por exemplo, uma Winchester? Bom, a pessoa tem que fazer uma avaliação psicológica, buscar um profissional credenciado pela Polícia Federal, uma avaliação de tiro, que é o caso dos instrutores que integram o quadro da Polícia Federal, credenciados. Feita a avaliação psicológica de tiro, juntar o dossiê de documentos, identidade, CPF, comprovação de renda, lista, idoneidade, etc. e tal. Esse documento vai ser despachado para a Polícia Federal. A Polícia Federal vai analisar, se não faltar documento nenhum, vai ser emitida uma autorização de compra. E aí, com esse documento, você vai na loja, compra a arma, a PF vai te entregar o CRAF, que é o registro da arma, e uma guia de retirada da loja.
você leva a arma para casa e acabou. Agora, quanto tempo demora esse trâmite na tua avaliação, em geral? Olha, desde o momento em que você dá a entrada na Polícia Federal, né? Vamos imaginar que você já fez teste de tiro, teste psicológico e juntou tudo. Deu a entrada na Polícia Federal hoje, em média de 20 a 30 dias. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, bate mais ou menos esse período. Qual é, então, a ideia que você tem do que vai rolar a partir da aprovação eventual desse decreto que vai acontecer aí, que o Bolsonaro já lançou? O que vai acontecer objetivamente? Tem esses ponto 40, e aí? Você vai poder fazer o que com isso? Andar na rua, guardar em casa, sair por aí? O que vai acontecer? Boa pergunta. A pergunta é comum até, mas curiosidade, as pessoas costumam fazer esse tipo de pergunta. Primeiro, vai passar a vender na loja os calibres que antes somente eram vendidos pela fábrica. Ponto .40, 45, 9mm, 357. E qual é a diferença de comprar na loja ou comprar na fábrica? Na loja só se vende calibres permitidos. 38, 380, 32, 22, calibre 12. E na fábrica vende qualquer coisa? Na fábrica vende somente calibres restritos. Aqueles sim, de uso policial ou de uso exclusivo das Também Forças não vende Armadas. para o cidadão comum. Não, só vende para as Forças Armadas ou para quem pode, dentro da lei, utilizar. Exatamente. No caso, os atiradores esportivos. Essa categoria ela pode comprar calibre restrito, mas continua comprando de fábrica. O que tudo está se desenhando, né, futuramente aí com esse decreto, se ele não cair, tudo indica que não vai cair agora, está tramitando como PL, projeto de lei e tudo mais, tudo indica que vai passar a vender esses calibres na loja, tudo indica também que nós teremos armas de fabricação internacional, fabricação estrangeira, melhor dizendo, sendo vendida na loja, vai voltar a se ter Glock no balcão de uma loja, Smith & Wesson, IME, que é a indústria militar israelense, e por aí vai. A gente vai voltar a ter uma comercialização com concorrência. E quem é que vai poder, efetivamente, por essa nova legislação, caso ela seja aprovada, utilizar o armamento? Comprar para ter em casa todo cidadão comum maior de 25 anos que não esteja respondendo a processo criminal. Isso para posse. Agora, portar essa arma, ou aquelas armas... Posse ou guarda, né? É a mesma coisa. A posse é ter uma arma em casa. Tá, e a guarda também. Cautela é a mesma coisa. Tá, então você fica então com a questão do transporte com a questão do uso da arma, do porte de arma. E aí, como é que fica? Bom, vamos por parte. Transporte. Hoje, o transporte ele se aplica para os atiradores, que é o porte de trânsito, tecnicamente falando. Atirador esportivo que hoje já pode, quando estiver indo ou voltando de um clube de tiro, já pode escolher uma das suas armas curtas do acervo, independente de calibre, deixar uma arma carregada na cintura, para que se ocorrer algum tipo de problema na rua, ele possa usar aquela arma para proteger o seu acervo, as suas armas ou a sua arma. Isso é o transporte, tá? E o porte, isso já pode, na verdade. O porte, o que está se desenhando mais à frente, se os decretos não caírem, tudo indica que vai passar, volto a dizer, é que algumas categorias vão ter direito ao porte. E aí não é o cidadão comum, todo mundo vai poder, não é isso, não vai virar uma bagunça generalizada. O cidadão comum que quiser ter o porte, ele vai ter que se enquadrar em uma das categorias. Eu vou falar de uma específica, que é com quem eu lido mais. São os atiradores esportivos. Tudo indica que o porte sendo autorizado via projeto de lei, os atiradores poderão não mais andar armados só para ir e voltar do clube, mas meio que em período integral, porque entende-se que quem tem armas em casa, o praticante de tiro, ele corre risco não só na hora que ele está indo ou voltando, mas o tempo todo. Porque é provável, por exemplo, um ladrão mal intencionado que queira assaltar um atirador para roubar as armas, por exemplo, não vai pegar ele quando estiver indo ou voltando de um treino. Vai tentar assaltar ele ou sequestrar ele quando ele estiver indo trabalhar de manhã ou chegando do trabalho à noite, porque sabe que ali ele está desarmado. Então essas categorias específicas vão ter direito ao porte. E o atirador, hoje é o lado que eu tenho mais contato, né? Atiradores esportivos, ele já tem hoje o porte de trânsito, que é o transporte da sua arma, mas é só para deslocamento casa-clube, clube-casa, e isso vai passar a ser abrangido agora de uma maneira mais genérica. Vai poder usar a arma na cintura o tempo e o período que ele quiser e bem entender que ele corre risco. João, uma pergunta pessoal. Você se envolveu aos 17 anos de idade com a Marinha Brasileira. Você foi fuzileiro naval e eu pergunto, o que é que você aprendeu na Marinha que você adota para a tua vida
e o que você aprendeu que você não quer nunca mais ouvir falar? O que eu aprendi na Marinha, né? Corpo de Fuzileiros Navais. Eu fiz a prova com 17, entrei com 18. Aprendi que lá, doutrina, disciplina, respeito, hierarquia, respeito aos mais velhos, aos mais antigos. Isso eu levo para a minha vida. E o que eu vi lá eu não quero saber nunca mais. A burocracia que existe no Brasil é a mesma na Marinha. Lá tudo é muito difícil para você conseguir um documento ou alguma coisa. Você sempre depende de favor, de ter amigos e conhecidos em sessão. E se você não tiver um amigo em cada sessão, pode-se dizer que você está ferrado. Agora, tirando isso, né, a parte burocrática, até por uma questão de tradição, a Marinha é burocrática por isso, porque ela vive a tradição naval desde 1808 e tudo mais, a fundação do Corpo de Fuzileiros, né? Tirando isso, eu acho que tudo que eu aprendi lá foi para agregar e me dar condições de hoje viver a vida que eu vivo, né? Disciplina, hierarquia, treinamento constante, persistência, insistir em tudo aquilo que acredita, e se acredita, vai atrás e busca. Existe muito abuso de autoridade de quem tem maior patente em cima de quem tem menor? Não, é uma É grande conversa besteira. fiada isso. Conversa fiada. Militarismo está ali para você cumprir a sua ordem, fazer o seu trabalho e ponto final. E quem acha que está errado é porque não tem que estar ali. Então não vai ser militar, pô, vai ser civil de outra área. Militarismo é para isso. Tem quem mande, tem quem faça. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 4 anos. 4 anos na Marinha. Quer dizer, além do serviço militar normal, você ainda ficou mais tempo. Eu me alistei no Exército antes e já tinha passado na prova da Marinha. Então entrei no Exército. Ficou um ano lá e... Quase que... Não cheguei a ficar um ano, fiquei bem menos. Quase que automaticamente entrei para o Exército e fui chamado para a Marinha e incorporei no Rio de Janeiro, na Marinha do Brasil. Você viu em casa o teu pai sempre com armas? Sim. Pelo que eu entendi do que você me contou em off. Exato. E eu pergunto a você, como é que foi essa tua identificação com o armamento? Olha, para mim sempre foi algo natural. Uma vez que meu pai ensinava a gente a manusear arma com responsabilidade. Eu com 8, 9, 10 anos de idade, via meu pai usando arma e ele sempre deixava claro para mim e para o meu irmão: se um dia alguém entrar aqui em casa, você estiver só, você, teu irmão e tua mãe, a arma está aqui, é para proteger vocês. Meu pai era oficial de marinha mercante, então passava quase que o ano inteiro viajando fora de casa. E a arma dele era para defesa pessoal. E para mim isso foi muito natural, essa transição da fase da infância para adulta, tendo algum conhecimento com arma. Eu nunca vi arma de fogo como um bicho de 7 cabeças. Quando eu era novo, eu via sempre como um instrumento de defesa. Depois passei a ver também como algo que pode ser usado para o lazer, para o esporte e tudo mais. E até como profissão. Hoje é minha profissão, né? Eu, quando saí do Corpo de Fuzileiros, passei a atuar como instrutor de tiro. Hoje eu faço parte do quadro de instrutores da Polícia Federal e trabalho num clube de tiro, dou instrução e vivo disso. Não é só por uma questão de financeiro, né? Mas é porque eu amo armas, eu respiro arma desde garoto, desde criança. E levo isso para minha vida. E gosto do que faço, isso é mais importante. Você já foi obrigado a se ver diante de uma situação que você foi necessariamente ter que levantar uma arma para alguém? Olha, eu já trabalhei com segurança privada, né? Além da parte de instrução, eu fiz escolta de carga, trabalhei com segurança pessoal, trabalhei inclusive para a família do Ike Batista e tudo mais. Agora, usar arma, quando você faz isso profissionalmente, é diferente de quando você usa uma arma na vida pessoal. Na vida profissional, eu já precisei usar arma algumas vezes. Uma com escolta de carga, outra em postos de segurança. Eu fiz supervisão uma época da minha vida de uma grande rede de bancos, então eu dava suporte. Onde tinha problema, eu tinha que ir lá e atuar. Se houvesse um assalto, eu tinha que tentar chegar durante o problema. Agora, na vida pessoal, é sempre traumático para quem quer que seja usar uma arma. Quando você está trabalhando, você encara isso de forma natural. Você sabe que você corre o risco de usar uma arma. Agora, uma pessoa que tiver que usar uma arma dentro de casa, porque está tendo a casa invadida, eu acho que vai ficar traumatizada, sim. Mas tem que saber lidar com isso, porque é um trauma que pode salvar a vida dela. Quando você acaba o curso que você dá para as pessoas, como eu, por exemplo, Sim. Qual é o conselho final que você dá para quem termina o curso e está apto a se utilizar de armas para defender a sua família, a sua casa, seu patrimônio e a si próprio? Treine. Treine sempre, treine muito. Treine enquanto eles descansam.
Enquanto os vagabundos dormem e descansam, a gente tem que estar sempre treinando mais e mais e se adaptando às novas realidades que surgem no nosso dia a dia. Porque quando você estiver de frente para o problema, pode ter certeza, ninguém vai ter pena de você. Então cabe a você estar melhor do que ele para poder ter condições de reagir e ficar vivo, que é o mais importante. A vida é o nosso maior patrimônio. E é para isso que a gente treina, para manter a nossa integridade e da nossa família. E ponto final. Treinar, e aí é óbvio, né? Se você puder comprar a sua própria arma e treinar com a sua arma, é o melhor dos mundos. É diferente, você treina com uma arma de um clube de tiro e compra uma arma que está na sua casa e você não usa ela para nada. Se você compra uma arma, tira um CR de atirador no caso, compra e usa a sua arma para treinar, o dia que o problema aparecer para você, você não vai ter a menor dificuldade de resolver o problema, porque você conhece o equipamento que está usando. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o João Berkeley, que é nosso professor e é mestre de armas e tiros. Ou seja, se você quiser conhecer o assunto, não saia daí. Já já a gente volta. Estamos de volta com o João Berkeley, professor de tiro e manuseio de armamento no Clube Coach 45, que fica situado à rua Alexandre Mackenzie, número 113, na Gamboa, no Rio de Janeiro. Ô João, o que é que aparece mais na tua frente como aluno? É nego destrambelhado? É gente que está interessado em se defender? É alguém que tem alguma fixação inexplicável? O que você encontra mais no teu dia a dia? Bom, primeiro eu vejo de tudo, né? De tudo um pouco, dos mais sensatos aos mais acelerados. Mas o perfil de quem procura nossa casa lá, o Clube Coach 45, são pessoas que querem se inserir no tiro como esporte, como atletas. Eu posso dizer que é 80%. E desses outros 20%, são pessoas que querem uma arma por uma questão de defesa pessoal. Querem ter uma arma em casa, querem treinar assim, querem praticar e tal, mas estão mais preocupadas com a proteção da sua residência. Agora, uma procura que aumentou bastante nos últimos 2 anos foi a de mulheres. Nós temos uma procura de mulheres, né, por cursos de tiro, assim, uma crescente enorme. E posso dizer que não é só por uma questão de esporte, não, de curiosidade, não. Você consegue diferenciar mulher de homem? Tem diferença ou é tudo igual, como muita gente prega, que não existe diferença entre os sexos, que é tudo a mesma coisa? Como alunos? Como aluno, como profissional, como alguém que vai usar arma, você acha que tem diferença ou a diferença é de ser humano para ser humano? Um para um, e não categorias ou sexualidades ou coisa por aí? Olha, o que eu percebo é o seguinte, a mulher quando busca lá um curso de tiro, ela chega muito mais determinada do que um homem que geralmente já gosta de arma, né? É natural o homem gostar de arma desde criança, até por brincar de polícia e ladrão e tal, aquela história toda. Mas as mulheres quando chegam lá para fazer um curso de tiro, elas falam, eu quero fazer um curso porque eu vou fazer prova para a polícia, ou já passei numa prova da polícia, ou quero virar uma competidora. É engraçada a determinação, e elas aprendem com uma facilidade enorme. No geral, o homem, a procura é maior dos homens pela natureza humana, né? Agora, a dificuldade não tem. A gente vê assim, em pé de igualdade. Tem homens que são curiosos e gostam de arma e chegam lá e têm mais dificuldade do que imaginaria. Pensou que seria uma coisa fácil, chega lá e acaba não tendo a facilidade que esperava. E tem mulheres que chegam lá pensando, não, eu vim só por curiosidade para acompanhar meu marido aqui, e aí acaba a mulher se saindo muito melhor do que o marido. Então, assim, não tem um perfil definido. Olha só, quando eu, pela primeira vez, peguei a arma nas minhas mãos e comecei a atirar, depois de ter feito toda aquela massificação de treinamento, Sim. eu, antes de atirar, eu disse a você que eu sabia que eu não ia acertar. E você disse ao contrário para mim, você vai acertar sim. E realmente você me deu uma nota que em 100 tiros que eu dei, eu fiz 96 tiros, 96 pontos. Você tem certeza que o cara vai acertar? Por quê? Porque é fácil? Não, porque eu acredito no treinamento. Se a pessoa treina e pratica, não tem como ela errar. Quem treina mais, acerta mais. Quem treina menos, acerta menos. Quem não treina, erra. Isso é válido para tudo na vida. E para o tiro, eu vi você treinando,
eu sabia que a hora que você fosse para o tiro, na parte prática, real, eu sabia que você ia acertar porque você se preparou para aquilo. Agora, olha só, eu senti que à medida que o tempo vai passando, ao invés de você aperfeiçoar o tiro, quando você está numa sequência de 50, 60, 70, 100 tiros, você vai piorando a tua condição. Isso significa dizer que o sujeito está mal preparado fisicamente? A arma acaba pesando na mão dele, é isso? É, bem por aí. Porque existe o condicionamento físico específico para o tiro, que é É porque a sustentar arma o não é peso. leve. Dependendo da arma, é até É. consideravelmente pesada. Então a pessoa vai ter que sustentar a arma por alguns minutos, na mesma posição. Isso vai criando fadiga. Para o atleta que pratica sempre, essa fadiga ela passa a se distanciar de tempo. O tempo que você levava para ficar cansado no seu primeiro treino, que é, sei lá, depois de 10 minutos segurando a arma, você já não aguentava mais. Conforme você vai treinando, você vai aguentando ficar 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas direto praticando. E aí, insisto em dizer, é o treinamento que faz diferença. Quanto mais você praticar, maior vai ficar a sua resistência, a sua precisão vai melhorando, a sua desenvoltura como um todo no mundo do tiro vai melhorando conforme você vai desenvolvendo o treinamento. No primeiro dia eu atirei com um revólver, se não me falha a memória, eu não me lembro se era um 38, Era um era um 38. 38, preto, não tão leve, mas também não muito pesado. Era um revólver da Taurus. Isso. No segundo dia, eu atirei com a Winchester, Uma Puma. com a espingarda, Era uma carabina, né? que é uma carabina Liver que Action. me deu muita alegria, inclusive. A carabina seria a arma que eu gostaria de treinar e me especializar, seria aquilo ali. Então, eu fiz uma viagem pelo Brasil e, curiosamente, nós fomos agraciados em Goiânia com uma recepção numa academia da Polícia Militar Goiana. E eles nos permitiram, quer dizer, na verdade, tinham preparado uma sequência de tiros para quem gosta de fazer isso, e é o meu caso e também o caso da pessoa que me acompanhava, que é um militar israelense, um ex-militar israelense, nós acabamos nos utilizando das armas que eles nos apontaram. Uma era um ponto .38, um revólver. Sim. E o outro eu acho que era um ponto .40. Uma pistola. Era uma pistola. O ponto .38, se não me falha a memória, ele tinha tambor. Tinha tambor. Isso. E foi muito interessante, porque é tipo um revólver de cowboy texano, americano dos anos 1800, 1700 e pouco, por aí. Então, eu fui muito melhor com a pistola do que com o revólver de tambor, que é mais pesado. Sim. Então, eu primeiro atirei com esse revólver de tambor, ele pesou um pouco na minha mão, e quando eu fui para a pistola, eu acertei muito tiro no alvo. Demos muitos tiros lá, e eu fui muito bem, né, nessa segunda etapa. E aí eu me lembrei das coisas que você me ensinou e fiz. Quer dizer, eu verifiquei se a arma estava carregada, tudo aquilo que você me mostrou que tinha que fazer e que eu aprendi, eu executei ali, e já me considero, inclusive, apto para uma próxima etapa, e eu espero que na semana que vem a gente possa se encontrar de novo. Com certeza. Mas eu quero saber de você, o que você mais gosta, na realidade, de ensinar? Bom, o que eu mais gosto de ensinar, essa pergunta é difícil. Porque para quem vive de instrução, quem é instrutor, a gente é movido por desafios, né? Então, quanto mais difícil for o aluno, mais a gente fica motivado a tentar vencer aquela dificuldade junto com ele. Agora, se eu for falar de coisa específica, eu gosto muito de praticar IPSC. Eu sou atleta de IPSC. O que é isso? IPSC é uma sigla, né? International Practice Shooting Confederation, Confederação Internacional de Tiro Prático. E no estado do Rio de Janeiro, ano passado, eu fiquei em 3º lugar. E o que é o tiro prático? Bom, essa modalidade especificamente do IPSC, que está dentro do tiro prático, é uma modalidade que é um tiro dinâmico. Você saca o armamento, corre para lá, pega o alvo, volta para cá, atira, recarrega em movimento.
Tem pistas que você Quer dizer, na verdade é uma simulação de batalha. Não chega a ser isso? uma simulação de batalha, porque no IPSC você não se preocupa tanto com cobertura, a posição de não se expor atrás de um alvo. Ali, na verdade, você tem 3 pilares: precisão, potência e velocidade. Stand by. Finish alone, show clear. 7-2-0. Juntar as 3 coisas no tiro. Então você tem que sacar e atirar no menor tempo possível, com a maior precisão possível, e se deslocar e recarregar a sua arma de um ponto ao outro no menor tempo possível. O IPSC, como a gente diz, né, lá no nosso clube, ele é para o tiro o que a Fórmula 1 é para o automobilismo. Então a gente compara o IPSC como a Fórmula 1 do tiro. Eu gosto muito de praticar, eu fiquei em terceiro no ano passado. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocados no ano passado eram todos do nosso clube, do Coach 45. Então a gente atira lá com pessoas que eram nossos alunos, hoje estão mais para nossos professores do que alunos. Vê que os caras se dedicam tanto que acabam ganhando o mundo aí, deslanchando. E gosto muito de ensinar IPSC. Embora tenha caras aqui no Rio de Janeiro fantásticos, né, com muito mais bagagem, quilometragem do que eu gosto de pegar o cara do zero. Pegar ele, ensinar o curso básico, do curso básico levar ele para uma pista de tiro e começar a ensinar os fundamentos de IPSC. E quando a gente percebeu, o cara está praticando e competindo junto com a gente num campeonato estadual, no campeonato brasileiro. Para mim, isso é a satisfação maior, de pegar o cara do zero, transformar ele num competidor profissional. O que você diria, absolutamente de coração, para um aluno teu que fechou o curso contigo? Qual é o conselho que você daria a ele? Tire sua documentação para comprar sua arma, frequente pelo menos uma vez por mês e mude os seus hábitos, né? Porque quando a pessoa passa a treinar, eu estou falando enquanto atleta, quando a pessoa passa a treinar vislumbrando disputar um campeonato e ficar lá nas cabeças, brigando por colocação, ela tem que se preparar fisicamente, mentalmente, financeiramente. Então, muita coisa vai acabar conduzindo a pessoa a se tornar uma pessoa mais disciplinada, mais doutrinada. E, obviamente, compre a sua arma e pratique com ela, porque se você treina com o mesmo armamento, você acaba ganhando memória muscular. Isso melhora a sua desenvoltura. E, por fim, dizer que só a prática leva à perfeição. Isso vale para tudo na vida. Não é diferente no tiro. Então, outra coisa que você tem que ponderar é quem tem armas e não treinam, está sujeito ao risco também. Se a pessoa quer ter arma e não quer praticar, ela também está se expondo de uma maneira que não é, vamos dizer assim, saudável para ela. Então, a pessoa acabou de terminar o curso, quer dar continuidade, é o que eu digo. Continue treinando, tire as documentações, compre sua arma, pratique com sua arma e o resto é consequência. Para um aluno comum, qual é o ponto em que você depositaria o maior grau de complicação para o aprendizado? Você acha que isso varia de aluno para aluno ou tem alguma coisa que é mais complicada do que para outros? Por exemplo, no meu caso, eu toda hora esqueço de tirar o dedo do gatilho, você sabe disso, você já viu isso. Sim. E eu estou me policiando para não fazê-lo, porque eu sei que o dedo no gatilho acaba apertando o gatilho fora de hora. Sim. Então, quando a gente arma
coloca a bala no pente e com o dedo no gatilho, a chance da bala sair sem a tua vontade é muito grande. Esse é o meu problema. Eu te pergunto, o que você tem visto de problema nas tuas aulas? Munição no carregador, dedo no gatilho, arma carregada. Isso é o que a gente mais tenta disciplinar o aluno, a segurança. Controle de cano, arma virada para frente, né, para o downhand o tempo todo, dedo fora do gatilho o tempo todo. E é natural que no começo as pessoas cometam alguns erros. Só que esse é um tipo de erro que não pode ser cometido. Uma vez que você apertou o gatilho, disparou a arma, não tem como voltar, né? Então a gente está sempre ali massificando na regra de segurança. A gente sempre bate nesse ponto. Regra de segurança, segurança, segurança o tempo todo. E quando você vai para uma competição, você quer poder levar a sua esposa, seu filho, seu neto, e você quer poder assistir sem medo de tomar um tiro por acidente. Então você vai ver isso no mundo do tiro esportivo como uma doutrina quase que militar o negócio. Segurança acima de tudo o tempo todo. E a dificuldade ela é de pessoa para pessoa. Não tem essa, o cara é homem, ou aquilo ali é mulher, ou é mais fácil para ele do que para... Não, isso não existe. Tem pessoas que pegam rápido, outros pegam mais devagar. E qual é o vício mais frequente no aluno? Dedo no gatilho. Quer dizer, não sou eu o único. Não, isso é quase que geral. Então a gente, desde o primeiro contato, a gente fala antes, É uma coisa curiosa, porque isso é psicológico, isso tem alguma razão. Na verdade, e eu estou buscando essa razão. Vou te dar uma explicação. Eu vou te ouvir, mas eu quero só terminar dizendo o seguinte, que para mim, eu cheguei à conclusão de que eu colocar o dedo no gatilho não tem nada a ver com disparar a arma, tem a ver com eu me apoiar o meu dedo em alguma coisa que eu consideraria seguro, que é a borda do gatilho. Sim. E eu vou agora me policiar para não fazer isso. Uma explicação mais científica para isso seria o tônus natural da mão. Você quando está com a mão relaxada, tá vendo a posição da mão? Naturalmente, se você colocar uma arma na mão, o dedo, naturalmente, ele vai se apoiar no gatilho. Ele invade o gatilho. Ele já vai para lá no instinto. Não é que a gente queira. É porque o dedo fora do gatilho tem que ser proposital. Porque o não proposital já é o dedo entrar normalmente no gatilho. Por isso que a gente sempre está trabalhando a disciplina, conduta do atirador, dedo fora do gatilho, dedo esticado, gatilho visível dos dois lados e por aí vai. Muito bem. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o professor de tiro, armamento, balas, tudo aquilo que envolve a mecânica das armas no nosso país. O nosso João Berkeley sabe muito bem. E é por isso que eu te convido para ficar aí mais um pouquinho, porque vamos ao terceiro bloco, ele tem muito mais coisa para explicar para a gente. Já já a gente volta. Estamos de volta com Menorá na TV e João Berkeley. Como é que a gente poderia falar, João, você é professor de tiro? Você é professor de utilização de arma? Como é que se chama a tua profissão? Eu sou instrutor de armamento e tiro. É Bonito. Um quadro que hoje é regulado pela Polícia Federal. Aquele que quer exercer a função, a profissão de instrutor de tiro, tem que prestar um concurso na Polícia Federal. E aí, quando a pessoa é aprovada, ela tem um contrato assinado de 4 anos. E venceu o contrato, você faz o concurso de novo. Eu estou no meu segundo contrato, estou indo para 8 anos já de credenciado no quadro de instrutores da Polícia Federal. É uma profissão hoje, o nome é esse, instrutor de armamento e tiro. A função é instruir, ensinar tudo que envolve armas de fogo e tiro no Brasil. Qual é a motivação que você entende para aqueles que defendem o desarmamento? O que você entende que essas pessoas estão buscando? Bom, eu não consigo entender o que uma pessoa que não gosta de armas, o que leva essa pessoa a pensar que, já que ela não quer ter uma arma, o que leva ela a entender que ninguém pode ter uma arma? A arma é um direito de defesa individual. Quem quer, compra, quem não quer, não compra. E o que eu diria para essas pessoas? Eu espero que o dia, espero que não aconteça, mas se acontecer, da casa ser invadida por ladrões armados, de ter, como eu já ouvi experiência de alguns, até ex-alunos meus, de ter a casa invadida, a mulher e a filha violentada na frente dele, amarrado, assistindo a tudo e a todos. E aí depois eu ouvi do cara, se eu tivesse uma arma, talvez nada disso tivesse acontecido, porque eu não precisaria nem atirar no ladrão. Só de eu mostrar que estava armado, o cara já iria embora.
com eles já dentro de casa, porque eles foram rendidos com uma faca. Então a gente vê como uma arma consegue equilibrar forças. Então essas pessoas que se posicionam contra, eu espero que elas não passem por isso. Que quando a casa foi invadida e elas pegarem o telefone e ligar para a polícia, que a polícia chegue rápido. Porque não é a realidade do Brasil. Hoje, a polícia não tem como estar presente em todos os lugares, é impossível. A polícia já faz milagre com o efetivo que ela tem. E o cidadão ter uma arma em casa é uma questão mínima de defesa, de proteção, de garantia de sobrevivência. Principalmente com os índices de violência que a gente tem no Rio de Janeiro. Falo de Rio de Janeiro, mas sei que o programa ele é rede nacional, né? Não, ele é Rio de Janeiro, mas então, ele passa no YouTube no mundo inteiro. Passa no mundo todo. E alcança todo mundo. E a realidade do Rio de Janeiro não é diferente de muitos lugares. A polícia não tem condições. Por exemplo, você vai um pouco até no Rio de Janeiro mesmo, vai para o interior do estado, às vezes a viatura mais próxima está a 50, 60 quilômetros de distância, no primeiro posto policial. E como é que esse cara que mora numa região isolada garante a segurança dele e da família, caso alguém tente invadir e fazer alguma covardia ou uma maldade com a família? Então, o que eu posso dizer para eles é o seguinte: tomara que vocês nunca precisem da polícia ou de se protegerem. Tomara que vocês vivam nesse mundo de flores, de paz e amor e alegria, de soltar pombinha, de abraçar a Lagoa Rodrigues de Freitas, como se nada tivesse acontecendo. Porque a grande realidade é que a gente vive num mundo cruel e a arma é o mínimo para a gente equilibrar as forças entre o bem e o mal aqui. O pessoal que defende o que nós dois defendemos, que é a possibilidade do cidadão de bem estar armado, em contrapartida a quem não imagina que se possa defender uma família e uma propriedade com a própria arma, sabe que o automóvel mata muito mais do que a arma de fogo. Sim. Por que é que as pessoas que defendem o não armamento, o desarmamento, não dão ouvidos e não olham para essa questão? É muito mais um viés ideológico, né, do que uma convicção realmente. É porque a gente está vivendo hoje um período político meio conturbado no Brasil, em que a gente saiu de um modelo de transição. Nós tivemos uma transição de um modelo, vamos dizer assim, que adotava uma filosofia política, e agora a gente está vivendo um modelo que é o oposto disso, do que nós vivemos há um tempo atrás. E a grande realidade é que nós, armamentistas, nós que queremos o direito de defesa garantido e assegurado, estamos do lado contrário daquele governo que acabou de sair. Então, a gente E que perdeu a eleição. perdeu. Então eu não consigo compreender como o Congresso Nacional quer impedir de governar o presidente que foi eleito. Exatamente. Eleito pela grande maioria da população, diga-se de passagem. Com quase 10 milhões de votos a mais. Diferença. E não está sendo respeitado. Por exemplo, o referendo que nós tivemos em 2005, que a pergunta era até controversa: você é a favor ou contra a proibição da venda de armas no Brasil? Então a pergunta já era confusa. E no final das contas, a população foi contra a proibição da venda de armas no Brasil. E ainda assim, como se não bastasse, o Lula, na época, imputou um decreto meio que regulamentando e quase que extinguindo o mundo das armas no Brasil. Que antes você comprava uma arma na mesma, a gente estava batendo papo agora aqui falando disso. Na mesma, você ia lá e comprava uma arma. E não existia metade dos homicídios de arrastão. Arrastão é uma modalidade nova. Você para pensar, a gente ouvia falar, fecharam a Avenida Brasil e assaltaram 30 carros de uma vez só. A gente ouvia falar isso há 20 anos atrás? Nunca. Não, isso é coisa nova. E hoje só acontece isso porque o cidadão está desarmado. O que acontece com alguém que está sendo assaltado por um cara a pé e o assaltado está dentro de um carro, quando o assaltante imagina que todos os carros em volta têm uma arma de defesa? Você acha que ele vai assaltar alguém ali? Ele vai pensar 10 vezes. Ninguém vai entrar num ninho de vespa desprotegido. O ladrão, você sabe que tem a possibilidade de ter 10 pessoas armadas no trânsito ou num comércio, ou seja onde for, ele não vai assaltar ali. Por que ele vai roubar ali se ele pode escolher um outro local onde ele saiba que não vai ter ninguém armado? O ladrão sempre vai escolher a vítima fácil, a presa fácil. Quer dizer, na verdade, o cidadão que é contra o armamento, ele está sendo mais realista do que o rei, na tua opinião, é isso? Olha, na verdade, quem é contra o armamento deve viver dentro de uma redoma de vidro. Deve andar com segurança armado, carro blindado, para achar que ninguém precisa de ter uma arma para se proteger. Porque não tem outra explicação. Quem é contra as armas, cara, dificilmente não tem algum interesse escuso por trás.
Pode procurar saber quem é... Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um político, um delegado, que foi contra o decreto agora atual, votou para derrubar o decreto e foi derrubado. E ele falou, eu sou contra isso, porque todo mundo vai andar armado, etc e tal. Aí você faz uma pesquisa rápida no Google com o nome dele, ele é dono de empresa de segurança, de 3. Então é óbvio que tem um interesse por trás dele, pessoal, dele querer as pessoas desarmadas, porque aí ele oferece a segurança. Eu tenho a dificuldade para te vender a facilidade. Então a gente tem que pensar sempre no cuidado, né? Com cuidado nessa questão. E os governantes da China, como Mao Tse-tung, que foi um revolucionário que matou só 100 milhões de pessoas, o Adolfo Hitler, nazista da Alemanha, que matou cerca de 50 milhões de pessoas, o Maduro, na Venezuela, o Sírio, na Síria, matando seu próprio povo, que desarmam a população. Fidel Castro, que enforcava, que botava no paredão, que matava à vontade. A população toda desarmada, mas eles sempre muito bem armados e o exército deles também. Você entende que o desarmamento também é uma maneira de ajoelhar a população frente a qualquer tipo de déspota? Mas não tem a menor dúvida. Isso é história, né? E a história se repete. Todo governo que quer se impor e se perpetuar não consegue fazê-lo se a população tiver armas, se ela tiver meios de defesa. Então o primeiro passo geralmente é esse, é dominar a cultura do povo, dominar a segurança, onde você acaba fidelizando as forças de segurança para o Estado, pelo Estado, e desarmar a população é a etapa onde pode-se dizer que é o mais importante, porque você cria a impossibilidade de um levante popular. Se a população está desarmada, como é que você vai combater? Vamos dizer, o exército. Vamos supor que nós vivêssemos uma ditadura no Brasil e a população quisesse se proteger hoje. Que chance nós teríamos contra o exército brasileiro se o exército estivesse massacrando a população? Claro, não é o nosso caso. A gente está tomando hoje um outro rumo. Graças a Deus a gente está, acredito eu, que agora a gente está indo para o caminho certo. Mas o exemplo que a gente tem, e eu vou além, tá? Você falou alguns países, vai para a África. A África tem países ali que governo totalmente armado, a população desarmada, e eles estão no poder há anos por isso. Roubando o Roubando, povo, explorando. massacrando o povo. Eu acabei de chegar da Nigéria, eu já te contei isso, Sim. e o que eu vi lá foi realmente uma tristeza. O povo, infelizmente, com muita dificuldade, sem trabalho, sem transporte público, sem saneamento básico, e alguns dos governos, estadual e federal, milionários com palácios e que se dane o povo, e tudo para nós e nada para as pessoas simples e humildes. Exatamente. Lá eles trabalham muito com exploração de diamante, etc. Mas não é diferente do que é dos países que você citou. A população está desarmada, né? Quem está armado ou é o Estado ou é o criminoso. Isso é ruim, porque o criminoso sabe que contra a população ele sempre vai ganhar. A população não tem a menor chance, nem contra o Estado, nem contra o criminoso. Você sabe que a segunda emenda americana, a gente não pode comparar Brasil com os Estados Unidos, porque é covardia com a gente. Mas a segunda emenda americana, que dá o direito do cidadão ter e portar armas e formar milícias para se proteger do Estado. Ela dá o direito do cidadão formar milícia contra o governo, caso o governo seja tirano. Agora, precisa ficar claro que a milícia que os Estados Unidos permite formar não é a milícia que anda agraçando nas favelas aqui, né? Não é a milícia do gás, né, do gatunete, não tem nada a ver. A milícia que a gente fala nesse termo é grupo armado, né, teoricamente organizado. Para defender a sociedade. Para defender a sociedade, a sua casa, o seu patrimônio. A segunda emenda dá esse direito a eles. Você vê chance de recuperação para o Rio de Janeiro? Você acha que o Rio está se recuperando? Acho que com o governador Wilson Witzel, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Porque o problema aqui está enraizado. Se você corta um galho aqui, vão nascer mais 2. Eu quero te perguntar se você acha que esses galhos podres que você está dizendo que nascem rapidamente tem alguma coisa a ver com o tráfico de drogas. 100%, né? Para não dizer 100%, 99%. Nosso maior problema no Rio de Janeiro é o tráfico de drogas. E, em paralelo a isso, tem as milícias também. Mas pode-se dizer que o tráfico de drogas é o grande causador de toda a criminalidade no Rio de Janeiro, das guerras, dos tiroteios. Ouso dizer até que dos assaltos também. Toda vez que uma favela está
sufocada pela polícia. Os vagabundos que não conseguem vender a droga, né, o narcotráfico, Desce pro asfalto. vão para o asfalto e vão roubar. Ou vão roubar para comprar mais arma, para ir para a guerra e etc. e tal. Então pode-se dizer que quem eliminar o tráfico no Rio de Janeiro e conseguir essa façanha, o que é uma missão quase impossível, vai livrar o Rio de Janeiro do mal que assola a sociedade, né? Dessa história de fuzil na rua, tiroteio, bala perdida, policial morrendo. Detalhe, né? E Policial vagabundo fechando lojas, mandando fechar fechar bairros, comércio. que é onde é que nós estamos. Isso é um absurdo. Você acha que a camelotagem facilita a ação dos vagabundos numa cidade como o Rio de Janeiro? Aí eu concordo. A ocupação irregular, desordenada, sem controle, sem urbanismo, sem saneamento, você acaba tendo o ladrão, o bandido, o ladrão não, o traficante, vendo uma sociedade vulnerável, sem emprego, sem casa direito para morar, sem saneamento, sem nada. E aí, quando você tem uma sociedade vulnerável, fica fácil de você aliciar para o crime. E, óbvio, é um trabalho conjunto, né? Não Meu é... irmão, chegamos ao final dessa Ótimo. grande conversa, que eu acho importante, que esclarece para quem é contra, para quem é a favor. Eu agradeço de coração a tua vinda aqui. Eu quero que você diga o endereço, o telefone novamente do Coach 45 e convide as pessoas a pelo menos darem um pulo lá para assistirem a profissionalização, o profissionalismo de como se mexe com armamento e como se mexe com balas, com munição e como se aprende efetivamente a usar tudo isso. Legal. Bom, nosso clube fica na rua Alexandre Mackenzie, número 113, Centro, Estação Presidente Vargas do metrô, a rua de frente para a estação. A gente funciona de terça a sábado, de 9 da manhã às 6 da tarde. Eu estou lá todos esses dias. Vou ter um prazer enorme em recebê-los. Nosso clube é o Clube de Tiro Coach 45. E quem tiver interesse e curiosidade, ou até aqueles que já atiram, quiserem se aprofundar, é só procurar. Lá é uma escola de tiro. Tudo que tem a ver com arma de fogo e munição, lá é o local onde você pode encontrar as respostas, os treinamentos e o condicionamento que você espera aí daqui para frente, se desejar ter o contato ou a experiência com a arma de fogo. É isso aí. Muito obrigado pela presença, pela paciência de vocês que estão até agora nos assistindo aí. Foi um prazer, eu espero vocês lá. Clube de Tiro Coach 45, aqui junto com o canal, né, do nosso amigo Ronaldo Menorá. Tamo junto, misturado, e a nossa ideia é divulgar o tiro como esporte em primeiro lugar. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, se Deus quiser, às 10 horas da noite pelo canal 6 da NET e também todos os outros dias que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.